O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para ele nas hospedarias. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, é que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se aos anjos uma multidão da corte celestes. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por eles amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E é este o motivo que nos congrega nesta noite luminosa para celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Fizemos nesta paróquia um belo itinerário espiritual ao longo das 4 semanas do Advento, permitindo com que a palavra de Deus nos preparasse para que hoje nós cantássemos, junto com a corte celeste, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Caríssimos irmãos e irmãs, a salvação nos alcança no mistério da encarnação, quando na plenitude dos tempos, Deus Pai manda seu Filho Jesus para assumir a nossa condição humana, para que esta mesma condição pudesse ser elevada, pudesse ser redimida, pudesse ser salva. E é nesse sentido que os aspectos do Natal sempre evocam a luz, a alegria e a libertação. O nascimento de Jesus é, por excelência, o cumprimento das promessas que Deus faz ao seu povo, contidas desde o início da história do povo de Israel, narrada no Antigo Testamento. E agora, o Senhor que assume esta condição humana nos é apresentado como Kyrios, como Cristo Senhor, porque neste mistério Deus une a sua divindade à nossa humanidade. Nós temos aqui o encontro do Antigo
e do Novo Testamento, que em Cristo alcança o seu ápice. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, que está no capítulo 2 do evangelista Lucas, ele é muito pedagógico, e eu gostaria de tomar com vocês algumas ideias principais do texto, não só para nossa compreensão, mas também para nossa vivência. O evangelista nos pontuou que naqueles dias, quando César Augusto era imperador de Roma, ele decretou que cada qual pudesse ir à sua terra natal para um recenseamento de toda a terra. César Augusto foi imperador romano de 29 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. E uma marca do seu governo foi aquilo que a história chamou de Pax Romana, ou seja, a paz romana. Foi um período onde o Império Romano conseguiu uma estabilidade de governo, e esta estabilidade deu ao Império a paz. Mas qual era a finalidade do recenseamento decretado pelo imperador? Nós tínhamos duas motivações. A primeira motivação era fiscal, porque o Império queria incrementar mais ainda a cobrança de impostos, e sabendo a quantidade de pessoas que habitavam o território do Império, isso facilitaria a cobrança do imposto. E a segunda motivação era a motivação militar, porque o Império Romano se tornou forte, porque também tinha um grande exército. E nesse sentido, podemos nos perguntar: qual é a finalidade do evangelista Lucas ao nos trazer estes dados históricos? Em primeiro lugar, para que nós entendamos que a salvação que alcança a humanidade em Cristo Jesus acontece no curso da história. Jesus não é um mito, não é uma lenda, não é uma criação da igreja, mas Jesus, por excelência, nasceu num contexto histórico e, assumindo a nossa condição humana, é capaz de nos iluminar e de nos abrir um horizonte diante daquilo que hoje nós também enfrentamos na história. Depois disso, nos disse o evangelista que cada qual, tendo que registrar na sua cidade natal, fez com que José e Maria deixassem a cidade onde moravam, que era a cidade de Nazaré, e fizeram um caminho geográfico de subida. É muito interessante quando você visita a Terra Santa, fazendo esse trajeto de Nazaré até Belém, você percebe que este caminho é um caminho de subida. É o caminho que remonta às promessas de Abraão ao subir o monte com o seu filho que ia ser sacrificado. Nos aponta para a subida de Jesus em Jerusalém, onde ele entregaria a sua vida por nós na cruz, mas também nos aponta para a subida aos céus no momento da sua ressurreição. Permitamos com que nesta noite de Natal nós também façamos um caminho de subida. Quando eles chegaram a Belém, a cidade de Davi, porque José, como nós vimos no evangelho do domingo passado, ele era da descendência de Davi. Assim se cumpre a promessa. Naquele momento a cidade estava cheia e não havia lugar para José e Maria ficarem. E o que aconteceu naquele momento? O menino nasce.
Maria e José, desprovidos de uma hospedaria, foram para onde? Para um estábulo. Aqui no Goiás nós chamamos de curral, o lugar onde se colocava os animais. E nos disse o Evangelho que naquele momento, quando a criança nasceu, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura é o lugar onde você coloca o alimento para os animais. Aqui em Goiás nós chamamos de coxo. E qual é o significado teológico deste sinal? Jesus se faria alimento para alimentar a fome do coração humano. Ontem nós vivemos uma experiência muito forte, que foi de celebrar o Natal no presídio de Senador Canedo, eu juntamente com a pastoral carcerária da paróquia. E lá eu observava que a maioria dos presos eram jovens. E quando nós chegamos nesta parte do Evangelho, eu disse a eles: o coração humano sempre tem fome, e pode ser que o alimento que vocês buscaram para saciar esta fome do coração os trouxe para cá, para o presídio. Mas neste momento, vocês podem acolher a boa nova do Evangelho e permitir com que Jesus se torne o alimento capaz de saciar a fome do seu coração. Por isso, irmãos e irmãs, ao vermos o menino Jesus na manjedoura, no lugar onde se coloca o alimento para os animais, nos perguntemos: qual é a nossa fome? E diante desta pergunta, peça para que Jesus seja o alimento, o pão vivo descido do céu, que é capaz de alimentar você diante dos seus anseios, das suas buscas e das suas fomes mais profundas. Depois disso, encontramos também no Evangelho de hoje os primeiros destinatários do anúncio do nascimento de Jesus, os pastores. Naquela época, em todo Israel, o animal que mais se criava era a ovelha, e quem cuidava da ovelha era o pastor. Por isso, durante a noite eles ficavam acordados, eram vigilantes para que as ovelhas não se perdessem, para que elas não fugissem. Eles estavam numa condição de vigília. Mas também é interessante contextualizar que os pastores eram uma classe social pobre, eram considerados marginalizados. E nesse ato nós encontramos a preferência de Deus para com os mais pobres e necessitados. As autoridades políticas daquela época, autoridades do Império Romano, não foram os primeiros a saberem do nascimento de Jesus. O primeiro grupo a receber este grande anúncio foi um grupo de pessoas pobres, marginalizadas, trabalhadores daquela sociedade. E quando lhes foi dado o anúncio, um anjo do Senhor apareceu, os pastores ficaram envolvidos numa luz e eles ficaram com medo. E naquele momento o anjo disse aos pastores: não tenhais medo. Esta é a palavra do anjo para Maria, quando ela recebeu o anúncio que foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Este foi o anúncio do anjo para o Evangelho, no Evangelho do domingo passado. Não tenhas medo, José, de assumir Maria como tua esposa. Hoje, para os pastores, não tenhas medo.
E agora esta palavra se atualiza para a nossa vida. É o Senhor que nos diz, diante dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas ansiedades: não tenhais medo, porque o medo não poderá mais nos vencer. E eu quero tomar com vocês dois trechos bastante importantes do Evangelho. Vamos lá? Tome aí o seu folheto, versículos 11 e 12, e depois nós vamos pegar o 13 e o 14. Vamos juntos no versículo 12 e 13. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Hoje nasceu para nós um Salvador, o Cristo Senhor. Aqui nós temos uma síntese teológica da nossa fé. Quem é Jesus? Ele é Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor. Se você quer conhecer Jesus, você precisa fazer esta experiência com Ele, onde você o reconhece como seu Salvador, aquele que te liberta do pecado e que te dá a graça da salvação, o Cristo que é o ungido do Pai para concretizar em meio a nós a sua vontade, e Ele é Kyrios, Ele é Senhor, porque Ele é o Deus que assume a nossa condição humana para que a nossa humanidade fosse divinizada. Se te perguntar hoje quem é Jesus, você precisa dizer: Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. Foi isso que nós cantávamos agora há pouco no refrão do Salmo: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Nestas três palavras você tem uma síntese bastante profunda da cristologia, isto é, quem é Jesus? Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. E como que o Evangelho encerra, minha gente? Com um grande coro celeste cantando. Este é um refrão muito pequeno, mas que também tem uma densidade teológica muito profunda. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Quem são os homens por Ele amados? Nós. E por sermos amados por Ele, Ele nos dá a graça de unir o céu e a terra. No céu a glória, na terra a paz. A glória que pertence a Deus e não aos poderes humanos, não aos poderes políticos daquele tempo e deste tempo, mas a glória pertence a Deus. E a paz verdadeira não é a pax romana dada pelo Império Romano, mas a paz verdadeira é dom de Deus, dada a todo aquele que acolhe a sua graça. O que é que nós devemos pedir nesta missa? A glória de Deus na nossa vida e a paz
tão urgente e necessária para tempos de guerras, de conflitos, de violências. A paz para o coração humano, que é capaz de superar todo ódio, toda divisão e toda maldade. O céu e a terra se unem, porque nos aponta a universalização da salvação em Cristo Jesus. E nós, por Ele amados, destinatários desta graça, devemos unir a nossa voz à voz dos anjos para dizermos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Quando o seu coração estiver muito agitado, muito violento, muito ansioso, muito preocupado, repita em voz alta para que você possa escutar o que o Evangelho de hoje está te ensinando. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. E agora nós vamos encerrar este momento de pregação e de meditação da palavra de Deus, pedindo ao menino Jesus. Aqui em frente nós temos uma imagem bela do menino Jesus. Nós vamos pedir a Ele que nos dê um coração parecido com o dele, um coração semelhante ao coração de Jesus nesta noite de Natal, porque você não pode sair desta igreja do modo como você entrou. Sabe como você deve sair daqui? Depois, para ir reunir a família, encontrar os amigos, você deve sair daqui transbordante da graça de Deus. E nós vamos fazer esta experiência agora como momento de oração. Você vai deixar o seu folheto de lado, se você tiver alguma bolsa, segurando alguma coisa no colo, e a única coisa que você vai tomar é a sua vela. Todos vocês receberam uma vela ao entrar na igreja. E você, nesse espírito de oração, vai tomar a sua vela. Os ministros vão acendendo, e conforme você for acendendo a sua, vai passando para quem está ao seu lado, pedindo com que a luz do menino Jesus te ilumine. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti, então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu
olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Agora, com a sua vela acesa, contemple esta luz que está à sua frente. O Natal é por excelência a festa da luz, porque o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e esta luz é Jesus. Então agora você vai pedir com que a luz do menino Jesus te ilumine. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser iluminadas pela luz do Natal do menino Deus? Peça com fé esta graça, porque as trevas não vencerão a luz, o mal não vencerá o bem, e a morte não vencerá a vida, porque em Jesus sempre prevalece a luz, o bem e a vida. Peça nesta noite com fé que a luz de Deus te ilumine, que a bondade do coração do menino Jesus purifique o seu coração de toda maldade, para que você também viva a bondade diante das realidades de morte, de dor, de doença, de sofrimento, de ausência. Peça ao menino Jesus que a vida dele te alcance, para que nele você seja uma nova criatura. Nós queremos ter um coração como o do menino Jesus, e nós queremos sair desta igreja com o nosso coração transbordante da luz, da vida e do bem que somente Ele pode nos oferecer. Quero te convidar agora a ficar de pé. Nós temos aqui no centro do altar a imagem do menino Jesus. Nós vamos levantar as nossas velas e vamos cantar este refrão, pedindo um coração como o de Jesus, pedindo a graça de sairmos desta missa de Natal com o nosso coração transbordante do amor de Jesus que hoje é derramado sobre nós. Dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Cantemos. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Para Jesus pode ser melhor. Cante com fé. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante
Jesus, pelo teu amor que hoje é derramado sobre os nossos corações. Obrigado, Jesus, pela tua luz que hoje nos ilumina. Obrigado, Jesus, pela tua vida que hoje alcança a nossa vida. Cheios de amor e confiança, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém? Amém.